Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de literatura, certo? Hoje nós vamos estudar sobre as vanguardas europeias, tá bom? Nós já estudamos, né, as escolas literárias romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, e agora nós vamos estudar as vanguardas europeias, que não é escola literária, mas para a gente entender a próxima escola literária, a gente tem que entender o que foram as vanguardas europeias, porque elas vão influenciar na produção, sim, tá bom? Gente, então as vanguardas europeias, elas representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa. Então, o nome já diz, né? Vanguardas europeias começou lá na Europa, né? A partir do início do século XX. Então, vejam que aqui a gente já está em outro século, no século XX. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial, desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, etc. Tá certo? Então, gente, as vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. Então, a gente vai ver aqui as vanguardas, que elas questionam os padrões impostos, né? O termo vanguarda significa guarda avançada. No contexto artístico, significa que aquele era um movimento pioneiro que rompe com os modelos pré-estabelecidos. Então, gente, essa ideia, né, de vanguarda, é importante a gente compreender o que significa vanguarda, dá essa ideia significa guarda avançada. Então, dá essa ideia de prever o futuro, né, de já imaginar o que é que vai acontecer no futuro. Então, as correntes de vanguarda, elas antecipavam o futuro com suas práticas artísticas, inovadoras, né, e nada convencionais. Vocês vão entender mais quando eu mostrar as vanguardas para vocês, tá certo? Dando continuidade sobre o contexto histórico, né? Com o advento da Revolução Industrial, gente, no século XIX, né, e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Então, vocês já sabem, né? Essas transformações que acontecem na sociedade, elas influenciam em quê? Influenciam na arte, né? Na produção literária, na pintura, tá certo? Destacam-se os avanços tecnológicos, os progressos industriais, né? As descobertas científicas, né? Dentre outros acontecimentos. Então, nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. Foi o que eu já comentei com vocês nas outras aulas, gente. O contexto histórico ele influencia muito na produção literária, né? Enfim, tudo que, quando a gente fala de arte, a gente abrange a pintura, a produção literária, né? Então, tudo que está acontecendo naquele momento vai influenciar na produção, né, dos artistas, tá bom? Então, os artistas, eles utilizavam, né, da ironia e da capacidade de chocar o público, a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida, tá bom? Aí agora eu vou mostrar para vocês as 5 correntes vanguardistas que mais influenciaram o fazer literário no Brasil. Ok? Que são elas o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Então, essas 5 palavrinhas, né, elas formam as vanguardas europeias, ok? O expressionismo, gente, olha aqui o expressionismo. Para os expressionistas, a arte deveria expressar a realidade subjetiva, que parte da percepção de cada um. Figuras deformadas, cores vibrantes e estética do grotesco são algumas de suas características. Então, aqui nessa imagem que a gente tem, essa imagem, talvez muitos de vocês já viram, e é chamada de um grito, né? Então, percebam aqui a expressão de pânico, né?
e como a realidade é distorcida a partir da angústia dessa pessoa. Essa pessoa aparentemente está angustiada, certo? Percebam que as imagens aqui estão distorcidas, né? A própria imagem, né, desse personagem, o céu distorcido, conseguem perceber isso? Então, essas características, né, são características expressionistas, certo? O futurismo, né? O futurismo que diz exatamente o que são essas vanguardas, né? Você prevê o futuro, né? Então, contaminados pelo entusiasmo da modernização acelerada das cidades, que se tornavam metrópoles, os futuristas cultuavam a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando o mundo moderno industrializado e propondo experimentos estéticos que refletiam essa aceleração e dinamismo. Então, gente, essa imagem, ela se chama a velocidade do automóvel, tá certo? Então, o futurismo, quando a gente fala de futurismo, a gente está falando dessa exaltação da tecnologia, a luz elétrica, o trem a vapor, o automóvel, né? Tudo isso vai surgir naquela época e isso vai influenciar aqui na produção, tá bom? Como a gente pode perceber nessa pintura, que se chama A Velocidade do Automóvel. E aí vocês devem estar se perguntando, mas cadê o automóvel, professora? A ideia, gente, não é sobre... A pintura não é sobre o automóvel, tá certo? A pintura é sobre a velocidade do automóvel. Por isso que a gente só vê o vulto. Conseguem perceber, gente? Olha que diferente. Percebe essa diferença? Não é o automóvel que é importante, é a velocidade dele. Por isso que só tem o vulto, entenderam? E o futurismo, né? Ou seja, futuramente, os artistas dessa época já previam o futuro, né? Que no futuro os automóveis iam ser mais velozes, mais rápidos, né? Outra vanguarda é o cubismo. O que é que diz o cubismo, né? Os cubistas, eles tinham como principal característica o banimento da perspectiva plana e a geometrização das formas. Diferentes perspectivas sobrepõem-se, inovando as artes plásticas e a literatura, fazendo uso da técnica da colagem e da representação de diversas perspectivas ao mesmo tempo. Então, percebam aqui nessa imagem que eu coloquei, essa imagem desse instrumento musical, tá? A gente percebe que não é a imagem completinha, intacta, né? Assim, o desenho normal do instrumento. A gente percebe meio que uns recortes. Conseguem perceber? Então, no cubismo, há essa quebra da perspectiva tradicional. Essa perspectiva tradicional seria a imagem desenhada bonitinha, como a gente normalmente vê. Mas não há aqui, né? A gente percebe aqui, a gente consegue visualizar todos os lados da imagem, né? Então, é como se fosse realmente pedaços, né? Dessa imagem, mas que a gente consegue identificar que é um instrumento musical. Vocês conseguem perceber? A gente consegue perceber, tá certo? Outra vanguarda, gente, é o dadaísmo. A escola foi direcionada pelo deboche e desordem, tá bom? Essa vanguarda, né? Ela foi direcionada pelo deboche e desordem. Sendo assim, o propósito do movimento era transformar a arte com espontaneidade, pautada na ironia, liberdade, absurdo e pessimismo. Por conta disso, a busca pelo caótico e a imperfeição fez do dadaísmo um movimento anti-artístico, de negação. Então, gente, a ideia do dadaísmo é provocar, é fazer zoeira. Inclusive, a palavra dadá, né, significa nada. Então, aqui não tem muita, assim, significação profunda, né? É uma zoeira mesmo. Percebam que essa imagem aqui é um vaso, né? Em termos aqui mais coloquiais, uma privada, né? E essa é a arte do dadaísta, né? Do dadaísmo. Os artistas que faziam parte dessa vanguarda. Eles pegam um vaso e isso para eles é arte, tá certo? Percebam que eles trabalham com o ilógico. Esse vaso é diferente do vaso grego que a gente viu lá no parnasianismo, tá certo? E o surrealismo.
Impulsionados pela teoria psicanalítica de Freud, os surrealistas propuseram uma arte que aborda o universo onírico. Lembra do universo onírico, que tem a ver com o sonho? E do inconsciente, abolindo as fronteiras entre o sonho e a realidade, entre a lucidez e o delírio. Então, olha que imagem interessante. Essa imagem é do Salvador Dalí, talvez vocês já tenham ouvido falar. Né? Então, percebam aqui que os objetos estão derretidos, né, em paisagens surreais, né, o relógio derretido aqui. Então, realmente a gente consegue perceber essa surrealidade. Né? Então, gente, as vanguardas europeias, elas influenciaram as artes plásticas e a literatura em todo o mundo ocidental. Saber mais sobre essa questão é fundamental para compreender as origens de um dos mais importantes movimentos da literatura brasileira, que é o modernismo. Então, vocês devem estar se perguntando, professora, essas vanguardas não são escolas literárias? Não, né? Foram movimentos que vão influenciar no modernismo. Por isso que é importante, vocês devem estar se perguntando, por que a gente está estudando? Foi o que eu coloquei aqui, a resposta está aqui nesse slide. É importante a gente conhecer as vanguardas europeias, porque elas vão influenciar, né, no modernismo. Quando a gente for estudar o modernismo, que é sim uma escola literária, aí vocês vão compreender melhor. Então, todas aquelas vanguardas que a gente viu, né, o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, elas vão influenciar na próxima escola literária que vai surgir, tá bom? Que é o modernismo. Então, eu separei aqui 2 exercícios para a gente resolver rapidinho. E finalizar a nossa aula de hoje. Então, a primeira questão diz o seguinte: o movimento literário brasileiro, influências de vanguardas europeias, tais como futurismo e surrealismo. Eu não consigo ver a palavrinha que está depois do quê, porque o meu relógio de gravação está tampando, gente. Mas ele quer saber o movimento literário, né, das quais o futurismo e o surrealismo vão influenciar posteriormente. Qual é, gente, esse movimento literário? É o modernismo, é o parnasianismo, o romantismo, o realismo ou o simbolismo? Falei nesse instante no slide anterior, que é o modernismo. Né? O futurismo, o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, são vanguardas europeias que vão influenciar a escola que virá seguinte, que é o modernismo. Tá certo? Item A. Segunda questão. As artes, com suas vanguardas e seus desafios estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. A. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo? Não, né? São completamente diferentes. B. Romperam com modelos acadêmicos da época, mudando as regras no mercado das artes? Com certeza, romperam demais, né? Mas vamos ver os outros itens. C. Foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da época, sendo exaltados pelas suas ousadias? Lógico que não. O dadaísmo, por exemplo, ele veio para fazer zoeira, né? Então, certamente, levou aí muitas críticas, né? Recebeu muitas críticas. D. Conseguiram espaço imediato nos grandes museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e surpreendente? Falso. E renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX? Errado também. Então, a resposta certa é o item B, tá bom? Gente, então é isso, tá bom? Essa aula foi mais para vocês entenderem a próxima escola que nós vamos estudar, que é o modernismo. Então, é importante que vocês entendam as vanguardas europeias, porque elas vão influenciar na produção da escola literária seguinte. Tá bom? Estou disponível para qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima aula.